que Ele me concede. Agradecer também pela vida do nosso pastor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Meus queridos e amados irmãos, irei deixar brevemente uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículos de número 1 e 2, que dizem: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram alguns homens sábios, em algumas traduções, alguns magos, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para o adorá-lo. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de Mateus, escrito por um dos 12 que andava ao lado de Jesus, e também uma testemunha ocular de Cristo Jesus, escreve o seu Evangelho por volta do ano 60, 70 depois de Cristo, um ano posterior à destruição do templo de Jerusalém. E não é novidade para ninguém que cada Evangelho contém a sua especificidade. O Evangelho de Marcos, por exemplo, vai nos mostrar Jesus como servo, mas como servo que é maior do que César, mas como um servo que tem mais autoridade e poder do que César. O Evangelho de Lucas vai dar ênfase maior às curas de Jesus. Pelo fato de Lucas ser médico, ele vai dar ênfase aos milagres de Cristo Jesus e mostrar Jesus como o médico dos médicos. Mas Lucas não se limita apenas em mostrar Jesus como o médico dos médicos. Ele também vai nos mostrar que Cristo é o remédio que cura as nossas feridas espirituais. Ele também vai nos mostrar que Cristo é o remédio que cura as nossas feridas deixadas pelo pecado. Ele também vai nos mostrar que Cristo é aquele que cura o nosso interior. Ele também vai nos mostrar que Cristo é o remédio que nós tantos anseiamos. O Evangelho de João vai nos mostrar Jesus como o Verbo encarnado que habitou no meio dos homens e também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo ele o Filho de Deus e o próprio Deus. Mas Mateus, porém, vai nos mostrar Jesus como um rei, não apenas rei dos judeus, mas também rei dos reis. Mateus está dizendo que a salvação de Cristo não está limitada somente para os judeus, mas a salvação de Cristo alcançou a toda a humanidade por intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E Mateus tem uma preocupação, já que ele quer mostrar que Jesus é o Rei dos Reis. Ele não pode limitar a salvação por intermédio do seu sacrifício na cruz somente para a nação de Israel. E aqui abre uma preocupação para Mateus. Mateus quer mostrar que a salvação é disponível tanto para os judeus como também para os não-judeus. E Mateus quebra uma crença que existia naquela época, de que a salvação era somente para os judeus, que a salvação somente estava disponível para a nação de Israel. E aqui se adentra duas características comuns do livro de Mateus: a sua característica particular e a sua característica universal. Na característica particular, Mateus vai traçar a obra contínua de salvação dentro da nação de Israel. Já na sua característica universal, Mateus estende a obra de salvação a todas as pessoas da terra por intermédio da morte de cruz de Cristo Jesus. E eu explicando melhor: na sua característica particular, Jesus é Rei dos judeus. Na característica universal, o mesmo Rei dos judeus também é Rei dos reis. Na característica particular, o Rei dos judeus está dentro da nação de Israel, operando milagres, curando e salvando. Na sua característica universal, o mesmo Rei dos judeus também é Rei dos reis e continua com o seu povo até os dias de hoje, operando milagres, curando, salvando e renovando. Na característica particular, Jesus é Rei dos judeus, e o sacrifício na cruz de Cristo Jesus alcançou a nação de Israel, de modo que eles foram feitos herdeiros do reino dos céus. Na característica universal, o mesmo sacrifício que alcançou os judeus é o mesmo sacrifício que alcançou as nossas vidas, e agora nós temos o direito de sermos filhos de Deus, e agora nós temos o direito de morarmos no céu. Nós somos aptos de sermos herdeiros do reino de Deus. Mas para que haja veracidade naquilo que Mateus escreve,
ele vai fundamentar pilares e estacas que comprovam que a sua escrita é real. Para que haja veracidade na sua escrita, ele vai fundamentar pilares que comprovam acerca da identidade de Cristo. É por isso que no capítulo de número 1 de seu Evangelho, Mateus vai colocar a genealogia de Jesus Cristo, para mostrar que de fato ele é o descendente prometido de Abraão. É por isso que Mateus inicia o seu Evangelho da seguinte maneira: este é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus escreve isso para que não haja dúvidas acerca da identidade de Cristo como filho de Davi e como filho de Abraão. Mas se você for parar para ver no decorrer dos versículos, você vai se deparar com nomes incomuns, com nomes de mulheres e homens adúlteros, com nome de pessoas que não tiveram uma boa reputação, homens e mulheres adúlteras. E aqui se cria um grande problema. O homem perfeito, chamado Rei dos Judeus, veio de uma genealogia imperfeita. Mas também Mateus já dá a solução do problema. Versículo de número 21. E ela dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. O que Mateus está querendo dizer é: não tem problema o homem perfeito vir de uma descendência imperfeita. Não tem problema o homem perfeito vir de uma descendência de homens e mulheres adúlteras. Por quê? Porque Cristo veio salvar o adúltero. Cristo veio salvar a adúltera. Cristo veio estabelecer o seu reinado sobre homens e mulheres imperfeitas. Mas se você for parar para ver mais na frente, você vai ver um camarada por nome Jeconias. Se você conhece bem de Bíblia, você vai ver que Jeconias, voltando para o Antigo Testamento, foi um camarada amaldiçoado, que por não fazer o que era reto aos olhos do Senhor, recebe a sentença, Jeremias 22:30, de que nenhum dos seus filhos se assentaria mais sobre o trono e reinaria sobre Judá. E aqui se cria uma grande ameaça, a promessa feita a Davi, lá em 2 Samuel, versículo de número 7, capítulo de número 7, versículo de número 16, de que o reinado de Davi no Senhor seria eterno. Mas o mesmo profeta que Deus usa para dar o problema proposto acerca da descendência de Davi, é o mesmo profeta que Deus usa também para dar a solução do problema. Jeremias capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Eis que de Davi sairá um renovo justo, e como rei que ele é, reinará com justiça e sabedoria, e nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitar em segurança. E esse é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Quer saber quem é o Senhor? Quer saber quem é o renovo, a casa de Davi? Quer saber quem é aquele que salva o povo judeu? Quer saber quem é aquele que salva as nossas vidas? É Jesus de Nazaré, aquele que se faz presente aqui nessa noite. É Jesus de Nazaré, aquele que te enxergou lá no mundo lá fora. É Jesus de Nazaré, aquele que salvou a tua vida quando tu vivia para o mundo. Meus queridos, para se adentrar agora, Jeremias vai falar acerca da maldição do trono corruptível que foi alcançado pela maldição de Jeconias, e de que nenhum dos seus filhos reinaria mais sobre Judá. Mas Mateus nos apresenta um que não senta nesse trono corruptível pelo pecado. Mateus nos apresenta um rei que está sentado no mais alto e sublime trono. Mateus nos apresenta um rei que está sentado num trono incorruptível. Mateus nos apresenta um rei que está sentado num trono de glória e de majestade. E ele não reina só em Judá, mas ele reina sobre todo o universo. Ele não reina só em Judá, mas ele reina sobre tudo e todos. O seu nome é Jesus de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, para se adentrar no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que nos dias do rei Herodes, que era um camarada mau, conhecido como um louco que assassinou a sua própria família, é posto para reinar sobre Judá a comando do Império Romano. E Herodes, em seu ministério,
constrói fortalezas, palácios e altares a deuses estranhos. E a Bíblia vai dizer que alguns magos ou alguns sábios, segundo o antigo Oriente Médio, esses sábios ou esses magos que vieram do Oriente eram pagãos e tinham um certo domínio sobre a astrologia, sobre a matemática, sobre, dentre outras coisas. Mas o interessante aqui é que até os pagãos reconhecem que nasceu um rei. Até os pagãos reconhecem que nasceu um rei, não que se assenta nesse trono corruptível, mas que assenta num trono onde o pecado não pode alcançar. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai dizer que esses magos vieram do Oriente guiados por uma estrela. No antigo Oriente Médio, quando alguns astrólogos viam uma estrela no céu, eles diziam que aquilo era um sinal de superstição para indicar a queda de alguém soberano. Mas o sinal descrito em Mateus 2, versículo de número 2, não é um sinal de astrologia, não é um sinal de adivinhação, é um sinal de Deus. Para quê? Para indicar que o reino de Herodes acaba, mas o reino de Cristo é eterno. E a Bíblia vai dizer que esses magos perguntam: onde está o rei dos judeus? Para Herodes, talvez, o rei dos judeus deveria estar entre os seus palácios, entre as suas fortalezas, entre o império, assentado nesse trono que é corrompido pelo pecado. Mas o que Mateus nos mostra é totalmente diferente. Capítulo de número 4, versículo de número 1 a 11. O rei dos judeus está no deserto, jejuando e vencendo as ciladas de Satanás. Capítulo de número 4, versículo de número 23. Cristo está nas sinagogas, operando milagres, curando, salvando e pregando o Evangelho. O que Mateus registra é: ele é rei, mas ele também é aquele que ensina. Ele é rei, mas ele também é aquele que salva. Ele é rei, mas ele também é aquele que cura. Ele é rei, mas ele também é aquele que transforma. Ele é rei, mas ele também é aquele que renova. Capítulo de número 5, 6 e 7. Cristo está no Sermão do Monte, ensinando acerca do reino dos céus. E no decorrer dos seus capítulos, está operando o seu ministério. Versículo de número 27, no começo do capítulo, Cristo está na mesa com os seus discípulos, participando da última ceia. No meio do capítulo de número 27, Cristo já está carregando a cruz, com uma coroa de espinhos como motivo de zombaria em sua cabeça. E no final do capítulo, Cristo está na cruz, sendo crucificado. Mas foi lá naquela cruz que Ele derramou seu santo sangue para nos comprar e para nos fazer herdeiros do seu reino. Foi lá naquela cruz que Cristo disse: vocês já não são mais de Satanás, mas agora vocês são meus. Vocês já não são mais do reino das trevas, mas agora vocês são do reino de Deus. Nesse capítulo de número 28, no primeiro dia, Cristo está na tumba. No segundo dia, Cristo está no túmulo. Mas no terceiro dia, já não está mais dentre a morte. Mas no terceiro dia, já não está mais na tumba. No terceiro dia, Ele se levanta. No terceiro dia, Ele vence a morte. E no terceiro dia, Ele está vivo. Vivo, vivo para todo sempre. E a adoração de Cristo. Porque nós temos num dia... Nós queremos que a nossa adoração não se limita aqui somente dentro desse tempo, somente nessa terra. Nós temos num dia em que Cristo vai aparecer nos céus. Nós cremos no dia em que Cristo vai aparecer e todos os olhos o verão e toda a língua confessará. E Ele não virá mais com uma coroa de espinho como motivo de zombaria, mas Ele vai vir com uma coroa de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Rei do Universo. E todo olho vai ver que não há outro Deus, que não há outro Rei, que não há outro Senhor além de Jesus Cristo. E a adoração de Cristo não vai ser mais de pagãos, de magos que vieram do Oriente. O interessante é que quem vai se responsabilizar pela adoração de Cristo é eu, é você, é os anjos. E lá no reino de Deus nós vamos cantar:
Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, o Rei dos Reis, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é aquele que é digno de toda adoração. Meus queridos e amados irmãos, que não venhamos trocar o reino de Deus por nada que esse mundo nos oferece, que não venhamos trocar o banquete celestial que nos espera no reino de Deus pelo que esse mundo nos oferece, por essas migalhas que esse mundo corrupto vai nos oferecer, porque a nossa alegria não se limita nessa terra, mas a nossa alegria está guardada para no dia em que o noivo virá buscar arrebatar a sua igreja. A nossa alegria não está no pecado, mas a nossa alegria vai ser quando nós em um só coral cantarmos ao Deus dos exércitos. Santo é Ele, o poderoso é Ele, o Senhor é Ele, glória a Ele. Por quê? Porque venceu o Rei Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Quem pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Sinal de que está lendo a Bíblia. Eu lembrei do tempo quando eu era da idade dele, aquela igreja do Ponte, aquela turma da nossa época. Eu sei que aqui também tinha do mesmo jeito, ficava aguardando a oportunidade e pregava com graça, com ousadia. Que Deus seja louvado. Continue nessa mesma disposição de ler a palavra, de ter ousadia para ministrar, pois a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ouvir o Hosana e Ebenezer, os nossos jovens e adolescentes adorando ao Senhor, enquanto a igreja em liberdade continuará glorificando ao Senhor e sentindo a sua real presença. Logo após, ouviremos o nosso irmão Roger Ney nos trazendo também uma poderosa palavra de Deus.